Aleluia! Glórias a Deus! Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Deus é quem sabe. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aleluia. Queridos, que Deus nesta hora te dê o discernimento da palavra. Que Deus nesta hora te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você possa entender a palavra com a qual estará sendo ministrada, para que você entenda aquilo com a qual Deus quer falar contigo. No livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz algo interessante. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Estamos diante do Senhor da glória, porém não fazemos aquilo que queremos. Estamos debaixo da potente e poderosa mão de Deus para poder fazer aquilo com a qual Deus deseja. Se nós fizéssemos tudo aquilo que queremos, seria bagunça. Porque nem sempre queremos aquilo para a ajuda do próximo. Nem sempre queremos aquilo para auxílio das pessoas. Nem sempre a nossa vontade, o nosso desejo é para ajudar alguém. Muitas das vezes queremos algo só para nós, para nosso bel prazer, para orgulho, para mostrar para alguém que temos ou que somos, quando na verdade não somos nada e também não temos nada. Deus, ele muitas das vezes, ele não faz aquilo que você deseja por causa disso. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes no vosso próprio deleite. Foi o que disse o nosso irmão Tiago. E é assim que pedimos, com egoísmo. Vivemos uma vida muitas das vezes leviana, querendo só para nós. E quando Deus nos abençoa, não lembramos de ninguém. Então, por causa disso, Deus, ele vai lapidar o teu desejo. Quando o Espírito Santo de Deus, ele leva as nossas orações para o Senhor e ele entrega a Deus, ele molda aquilo que a gente fala, porque nem isso mesmo a gente sabe falar com Deus. Não sabemos chegar diante de Deus com humildade
com inteligência e sabedoria, falando para com Deus em inferioridade. Às vezes falamos com Deus como se estivéssemos no mesmo patamar do que o Senhor da glória. Principalmente quando estamos frustrados, chateados e tristes. E não deve ser assim. Temos que falar com Deus sempre olhando para Deus como submisso. Deus é acima de tudo. E nós somos a Deus tanto gratos como dependentes. E não tem como colocar Deus contra a parede. Deus, Ele é dono de todas as coisas. No versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Porque Deus é o que opera. É Ele que faz. O querer e o efetuar é dele. A gente só cumpre como servos. E diz mais, que segundo a sua boa vontade, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Agora sabe que Deus, Ele pode e Ele não pode. Não porque Ele não é Deus, mas porque Ele te conhece. Deus, Ele não quer te perder. Talvez se Ele te der aquilo que você tanto almeja, você vai permanecer na presença? Deus é quem sabe. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não adianta. Você precisa se preparar. Deus, Ele te ama tanto que Ele não quer te perder. Você é tão precioso para Deus, que Deus, Ele prefere não te dar do que te dar aquilo que você tanto quer e você ser levado por vento de doutrina e você andar de braços cruzados com o inimigo. Porque a vitória, quando Deus dá por completo. E quando Deus dá por completo, se você não estiver preparado, você vai se persuadir, você vai se achar maior e melhor. Tudo tem um preço. Mas Salomão, ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Ele escreve o livro de Eclesiastes quando ele está na sua idade avançada, depois de ter passado uma vida na bonança, depois dele ter passado uma vida de luxúria, de sabedoria dos altos céus. Foi quando ele diz lá no capítulo 12 que tudo é vaidade. Não se deixe levar pelas riquezas que Deus tem te proporcionado, pelas vitórias com a qual Deus tem te dado. Seja mais humilde, porque tudo vai ficar. Você não vai levar nada desta terra. Então ajude pessoas, seja humilde. E quanto mais você fizer para o próximo, mais Deus vai fazer para contigo. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Se for para questionar, reclamar, murmurar, então não faça.
Deus, Ele quer que você faça as coisas por amor. Não adianta. Não vamos conseguir persuadir a Deus e muito menos enganá-lo. Você já deve ter ouvido que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas e Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, nada do que você fizer vai pegar Deus de surpresa, mas Deus, Ele quer ver até onde você vai. Se você está fazendo algo obrigado, por obrigações, então não faça. Deus, Ele não quer nada contra a tua vontade. Deus não quer que você faça nada sem que verdadeiramente você deseje fazer. Se você está sendo obrigado a fazer algo pela tua liderança, ou pelos seus pais, ou pelos seus amigos, seja quem for te obrigando a fazer algo, ainda que seja para bem, não faça. Deus, Ele quer uma adoração da tua parte de graça, de bom grado, por amor. Não seja apenas a adoração, mas a obra de Deus que Deus depositou na tua vida, que ela seja por amor às almas. Você que tem a tua vida diante do altar, seja dizimando e ofertando, não faça por obrigação. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, quando fala a respeito do dízimo e das ofertas, Deus estava falando para aquele povo, naquele tempo. No Antigo Testamento, o dízimo e as ofertas eram para sustento dos sacerdotes, dos levitas, com a qual Deus, quando deu a Moisés a incumbência de fazer a divisão das tribos e das heranças, das terras, os levitas foram a única tribo que não tiveram herança. A herança dos levitas era o próprio Deus. Trabalhariam eles no templo. E Deus era a herança deles. E Deus cumpriu, porque Deus supria a necessidade dos levitas, dos sacerdotes. As ofertas e tudo aquilo que era levado ao templo, seja de finanças, seja de comida, era entregue aos sacerdotes. Era para sustento deles, do templo, das confecções. Tanto que no Novo Testamento, quando é pregado isso no livro de Atos, a partir do capítulo 2, a Bíblia diz que quanto mais o povo despejava nos pés dos apóstolos as ofertas e os dízimos, mais eles abençoavam os povos e mais Deus os abençoava. Se você está sendo obrigado a dizimar e a ofertar, leia a palavra para que você tenha conhecimento. Estamos vivendo no tempo da graça de Deus, com a qual está debaixo do amor. Se você não dizima e oferta por fé, por amor e por gratidão, então você está fazendo errado. E o devorador com a qual é mencionado apenas como o gafanhoto devorador no livro de Joel, no livro de Ageu, isso são pragas de plantações. Não amaldiçoe a tua vida
Porque Deus não é maldição, Deus é amor. Se a tua intenção em dizimar e ofertar não é para abençoar pessoas, então tu está fazendo errado. O apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, quanto mais você planta em abundância você vai colher. Quanto mais você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas faça sem má intenção, faça em favor de ajudar. A igreja precisa da tua ajuda. Os dízimos e as ofertas são para pagar contas, para abençoar famílias, para poder enviar missionários para o campo, para pregar a palavra de Deus e trazer almas, para sustentar órfãos e viúvas. Se aonde você está congregando o dízimo e a oferta não está sendo para isso, então está errado. Mas quem somos nós para julgar? Um dia daremos conta de todas as nossas atitudes. Um dia daremos conta de tudo aquilo que fazemos e falamos. Ainda no versículo 14, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, Deus ele tem prazer no sofrimento do homem para saber até onde vai o teu coração. Quando Deus diz em Filipenses 2, no versículo 14, para fazer as coisas sem murmuração nem contenda, porque Deus ele quer ver a tua obra. Deus ele quer ver você fazer as coisas por amor às almas. Deus ele quer que você faça as coisas, porque você outrora também estava cego. E tenha convicção de que o inimigo vai se levantar contra a tua vida para te persuadir, para tentar te parar e te travar, usando pessoas próximas, seja da tua própria casa ou da igreja onde você congrega, ou da vizinhança. Tudo aquilo para te testar, porque você tem feito aquilo que o Senhor tem mandado. Deus ele se agrada no sofrimento do homem, porque Deus ele quer ver até onde você vai por amor à palavra dele. Mas se diante de toda a ventania que te sopra você pensa em desistir, então você ainda não está preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar. Se prepare. Deus ele vai te dar na hora certa. Na hora certa. Deus ele vai te dar. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus quer que você resplandeça como uma estrela. Deus ele quer que você se destaque, fazendo a vontade dele. Deus ele quer que sejamos irrepreensíveis e sinceros, ter uma vestimenta branca sem mancha, sem pecado, sem ilegalidade. Mas ainda que você peque, você tem um advogado ao lado de Deus, Jesus Cristo, o justo. E assim como ele falou para aquela mulher pega em adultério, lá em João capítulo 8, ele diz para ela no finalzinho: vai e não peques mais.
Não adianta pedirmos perdão a Deus todos os dias e todos os dias estamos fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Tenha força. Diga não para o erro, para o pecado. Dizer todos os dias que você é falho não adianta. Porque você pode. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, está dizendo assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você se você se sujeitar a Deus. Se sujeitar quer dizer obedecer. Entenda que quando você foge do pecado, foge da aparência do mal, o inimigo vai estar te provando toda hora. Ele vai estar colocando sobre a tua vida pratos fartos, uma mesa de fartura para você poder comer. Mas não faça isso. Se você fugir dessa aparência, se você ficar firme, se você resistir a ele, o inimigo vai fugir de você. Lembra quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Azarias e Ananias, foram levados cativos para a Babilônia? Eles não se misturaram com aquele povo, eles não se vestiam como tal, eles não falavam como tal, não se portavam como eles. Mas eles eram diferentes, cheios da graça de Deus, e você possui o Espírito Santo de Deus. Então não se corrompa, porque Deus ele vai ser contigo dentro da cova dos leões ou dentro da fornalha. Deus ele vai ser contigo, mas você tem que fazer por onde? Você tem que ser irrepreensível. Você precisa se decidir. O que você quer? A Deus ou ao diabo? Uma vida de santificação ou uma vida de pecado? Você é quem decide. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Você tem trabalhado em vão? O que você tem feito? No versículo 15, Deus ele nos faz lembrar de algo interessante. É o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Seja sal, seja luz, faça a diferença. O mundo pode não querer Jesus, mas o mundo quer ver um crente fiel. Quem é você nesta hora? No versículo 16, Deus ele é tão tremendo que Ele quer que você faça algo diferente. Ele não vai te obrigar a fazer nada, mas você vai refletir em tuas atitudes. Quando ele fala que nós precisamos reter a palavra, no versículo 16, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. O dia de Jesus vai vir. É o dia com a qual Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Esteja tu preparado. O
O apóstolo Paulo, ele é modesto quando ele diz de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele tem medo. Diante de tudo que ele fez, ele ainda ter feito em vão por causa das coisas que ele tinha cometido outrora. Essa é a arma do maligno contra a tua vida, apontar o teu passado. Mas você precisa entender que Deus já lançou no mar do esquecimento a tua iniquidade, e do teu pecado ele não se lembra mais. Lembra o que diz Romanos capítulo 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo está baseado naquilo que você faz de hoje em diante. Ainda que você peque agora, mas no minuto seguinte você se pedir perdão a Deus e não fazer mais, Deus ele vai lançar no mar do esquecimento a tua iniquidade. Mas também não quer dizer que você não vai pagar pelo que você fez de errado. Todo pecado tem a sua consequência. Todo erro tem um preço. E o apóstolo Paulo ele estava com medo de ter trabalhado em vão por causa daquilo que ele fez no passado, que ele foi perseguidor da igreja, matou cristãos, fechou igrejas, acabou com cultos, participou do assassinato, da morte de Estevão, que foi apedrejado. Não importa qual foi o teu pecado do passado, o que importa é a tua atitude hoje em dizer para Jesus que se arrepende. E basta você continuar seguindo sem errar naquilo que outrora você errava. Se você não está conseguindo, pede para Deus te ajudar a largar aquilo que você não consegue. E Deus ele vai te limpar. No livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7, diz assim, ó: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A vitória está para quem vai até o final. A vitória só vai chegar para aquele que perseverar até o fim. No capítulo 22, ainda no livro do Apocalipse, no versículo 12, diz assim, ó: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O que você tem feito para Deus? O que você tem plantado na tua vida? Todo pecado tem a sua consequência, mas tudo aquilo que você faz de bom também tem colhimento bom. Deus não quer te condenar. Deus quer te dar vitória. Deus quer te ajudar. Ele diz que cedo vem. Ele também diz que o galardão está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Seja um crente diferente. Tenha a convicção de que Deus é quem sabe. Deus é quem faz todas as coisas na hora que Ele quer. Temos que estar prontos e preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar, incluindo aquilo que nós pedimos. Vigie naquilo que você pede de errado. Reveja a tua oração. Reveja teus passos. Porque Deus ele quer mudar a tua história. Dê a Ele essa oportunidade. Dê a Ele essa oportunidade. Amém? Essa foi a palavra que Deus preparou para a minha vida
e para a tua vida. Não esqueça que Deus é quem sabe. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E se você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Fique na paz.